Olá, está começando o Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo. Estamos aqui nos estúdios da Estácio, no Sanssouci, nas Brownies, com a equipe da TV Zoom, para mais um programa muito especial com o coordenador do curso de Direito. Eu sei que você quer saber muito sobre o curso de Direito, que é o professor Hugo Lontra. Depois da vinheta, a gente se encontra em mais uma edição do Estácio Entrevista. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou! Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! De volta com o Estácio Entrevista, já dando boas-vindas ao nosso convidado. Professor Hugo, muito obrigado, é um prazer ter o curso de Direito aqui conosco. Professor Marum, é uma honra para o curso de Direito e para mim, pessoalmente, participar desse Estácio Entrevista, que eu acompanho, eventualmente, pela televisão, assim, quando eu consigo, né? E a qualidade do programa e a qualidade também dos cursos que a Estácio oferece para fazer esse bate-bola com o curso de comunicação aqui no Estácio Entrevista. É um prazer. Muito obrigado, professor. Professor Hugo, me conta aí o babado do direito. Como é que funciona o curso de direito? Quais os turnos? Quantos anos? E o que você pode dizer aí que caracteriza aí o curso de direito da Estácio Nova Friburgo? Legal. O curso de direito, sobretudo o curso da Estácio Nova Friburgo, é um curso bem diferenciado. Nós temos muitos cursos de direito pelo Brasil, mas o curso da Estácio tem, entre seus méritos, as melhores avaliações possíveis. Tem nota alta no ENAD, nota sempre grandes aprovações na prova da ordem, no exame de ordem, né? Assim como nossos alunos, os egressos do curso de Direito da Estácio Friburgo, conseguem aí assumir postos de grande relevância, seja na iniciativa privada, seja no poder público. O curso ele tem aí um prazo regular de 5 anos, são 10 semestres. A Estácio Friburgo disponibiliza tanto o turno noturno quanto o turno matutino, né, na parte da manhã. E são algumas matérias importantes dentro desse currículo do curso de Direito. Nós podemos citar aí o novo currículo, que é o currículo Aura, absorvido por todas as unidades da Estácio no Direito, que é um currículo moderno, um currículo que coloca o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, com diálogo, com eventos em que o aluno se coloca na condição de professor, na condição da mesma altura e da mesma dinâmica de aula que um debate profissional poderia exercer desde o primeiro período, com atividades acadêmicas complementares, com estágios. Então, desde o primeiro período, esse novo currículo do Direito já propicia ao aluno uma vivência profissional, além da vivência acadêmica, de uma forma única. E posso citar também, por exemplo, matérias tanto do eixo público quanto matérias do eixo privado. Hoje nós temos nesse currículo uma efetiva predominância da tendência de mediação de conflitos, para a gente tentar inserir na formação desse aluno do direito, que não é só o Poder Judiciário hoje que pode resolver os conflitos, tendo em vista aí esse grande acúmulo de processos dos últimos anos, a conhecida lentidão, e aí a doutrina e a jurisprudência, agora, atualmente, a legislação vem trazendo as possibilidades de alternativas de conflito, como que a gente consegue resolver os conflitos humanos fora do Poder Judiciário, né? Esse novo currículo de Direito, ele aborda muito bem isso, com práticas tanto no estágio quanto acadêmicas durante esses 5 anos de curso. O senhor falou do estágio, e sempre me vem à cabeça a figura ali do Laboratório de Direito, o NPJ, Núcleo de Prática Jurídica. Eu sempre que visito ali, né, quer dizer, sou leigo da área, mas a gente às vezes passa, né, e no setor,
É tudo muito bem organizado, tudo muito bem estruturado, me parece assim um laboratório, e tudo muito vivo, tem muita gente mexendo nas coisas. O que é esse NPJ na prática? O NPJ é um ponto fantástico dentro do curso de Direito, né? Onde, de fato, os alunos vão para o chão da fábrica para conhecer o atendimento às pessoas, a prática dos processos. E a gente tem aqui na Estácio Campos Friburgo um núcleo de práticas jurídicas, o NPJ, que é coordenado pela professora Paula Farsum, que é fantástica nessa missão, que é a coordenação de um núcleo de práticas jurídicas, que você tem infinitas funções. Dentre elas, coordenar um grupo de alunos, que normalmente após o 7º período da faculdade, ou seja, 7º, 8º, 9º e 10º período, os 4 últimos períodos da faculdade, devem fazer obrigatoriamente esse estágio. Então ela coordena esses alunos e coordena também os atendimentos que o NPJ faz para a sociedade. As pessoas vêm ao NPJ com os seus problemas e são atendidas e normalmente com os processos protocolados na justiça. O NPJ faz esse acompanhamento, tudo gratuito, para essas pessoas, para que essas pessoas possam ter seus direitos reconhecidos. E os alunos, obviamente, participam do processo de atendimento, da produção de peças processuais, dos andamentos, acompanham os andamentos, fazem recursos. Ali é onde ocorre, de fato, a prática que você vem acumulando na teoria e você exercita essa prática ali nos 4 últimos períodos da faculdade. É um estágio obrigatório, o que também não elimina o estágio voluntário. O aluno, desde o primeiro período na faculdade, ele pode buscar aí infinitos estágios nos órgãos públicos, nos escritórios, a partir de qualquer momento da Faculdade de Direito. Júri, pessoal, uma vez eu vi um cartaz de vocês aí, eu não sei como funciona, júri simulado, não sei. Como é que funciona isso? Eu não entendi esse negócio, não. Me conta aí. A gente tem algumas práticas acadêmicas complementares que são bem interessantes no curso, né? Semestre passado nós tivemos a Semana da Advocacia, que alguns advogados, egressos da unidade e não egressos da unidade, vêm palestrar para os alunos mostrando a advocacia na prática, né, depois de algum tempo de vivência. Além disso, esses alunos também, além de poderem participar das audiências reais e dos processos reais no NPJ, durante a faculdade inteira os alunos são estimulados a audiências simuladas. E aí algum aluno é colocado na figura de juiz, um outro aluno na figura de um promotor, de um advogado, de um defensor, na figura de parte, na figura eventual de um réu, por exemplo, no tribunal do júri, para ele sentir como funcionam as engrenagens do Poder Judiciário, né? Você nunca vai ter uma relação muito concreta, muito identificada com o seu cliente, se você não se colocar na posição de réu, de vítima de um fato criminoso, né? Então, durante a faculdade, os alunos são estimulados a todo momento em realizar essas audiências simuladas. Obviamente, todas com a supervisão dos docentes, das advogadas orientadoras do NPJ e da coordenadora também do NPJ. E tem sido um sucesso. Semestre passado tivemos um júri simulado online pela nossa plataforma de ensino, que foi algo assim brilhante. Os alunos se prepararam muito na posição de juiz, na posição de magistrado, promotor. Criando argumento, né? Criando argumentos, seus próprios argumentos, trabalhando ali como se fosse um caso real. E os alunos, assim, no meio do julgamento você não sabe exatamente o que vai ser decidido, não tem algo certo, né? Depende desses argumentos trazidos pelos alunos. É muito interessante. Muito legal. Outra coisa que eu vejo que me parece ser uma iniciativa do curso de Direito, se não for me corrija, mas eu só vejo no curso de Direito, vocês colocam assim a divulgação de oficinas de leitura. Não é que outros cursos não façam oficinas, né? Até o mesmo a gente tem lá na administração as oficinas do ENAD, mas essas oficinas de leitura me parece que é uma coisa muito, muito particular do direito, não sei. Como que é isso? Oficina de leitura é um outro ponto também que me parece que é só do direito, eu não conheço se isso é aplicado em outros cursos, mas desde o currículo 116, desde 2016, nós praticamos essa atividade. Nós temos oficinas de reforço, que são os conteúdos das matérias bem delimitados para alguns alunos que eventualmente precisam, que vão fazer prova da ordem ou para retomar a matéria. A gente faz aí oficinas de reforço. As oficinas de leitura são produções de resumos ao final, tendo um debate prévio de um artigo escolhido por um professor. Então, por exemplo, a gente escolhe um artigo científico sobre democracia. A gente disponibiliza previamente esse artigo para o aluno.
o aluno faz uma leitura e um esqueleto de um resumo. O que ele entendeu daquele artigo? Durante a oficina de leitura, que leva aproximadamente 1 hora, nós temos aí 30 minutos de debate. Câmeras abertas, microfones ligados, agora na era virtual, né? E a gente começa a debater o que é democracia para você, por que é assim, por que tem que ser feito dessa forma, nós vivemos na democracia. E ali a gente vai alimentando com informações, com novas informações, aquele conhecimento que o aluno teve só lendo o artigo. E ao final, ele vai melhorar, formatar esse artigo que ele criou no início, esse resumo, com os argumentos do diálogo e entregar para o professor para valer horas acadêmicas complementares, né? Isso gera para os alunos uma ampliação do horizonte de conhecimento que é fantástico, né? O debate é sempre proveitoso e o professor na mediação desse debate, né? Tentando segurar alguns alunos que são mais ansiosos e prestigiar aqueles alunos que eventualmente não têm muita desenvoltura, exatamente. Pô, mas só deles terem, né? Indicação do texto que tem que ser estudado. Porque hoje, como o conhecimento está muito disponível em qualquer plataforma, eu fico vendo que às vezes o aluno chegou outro dia, a menina chegou na faculdade de jornalismo, eu dei uma oficina sobre jornalismo de guerra, ela falou, professor, você poderia me indicar alguns livros sobre esse assunto? Porque ela queria estudar o assunto, mas ela não sabia quem recorrer. A oficina de leitura, eu acho que ajuda o aluno a saber, ó, esses textos aqui são textos relevantes. É isso. Eu acho que a gente consegue atingir 2 pontos. O que você falou é uma verdade que eu tento mostrar para os meus alunos. Antigamente a gente tinha dificuldade de acessar a informação, a gente não tinha internet, a gente tinha que buscar livro em sebo, livraria era caro demais, então a gente tinha pouca informação disponível e a dificuldade em acessar. Hoje é o inverso. Hoje, de tanta informação que nós temos disponível, a gente não consegue selecionar, talvez, aquelas que sejam mais importantes. E a gente fica nesse mar de informação, às vezes, lendo coisa que não tem tanta profundidade. É isso. Então, a oficina de leitura, ela seleciona alguns artigos importantes para a evolução acadêmica do aluno. E mais, ao final da faculdade, os alunos de direito devem produzir um artigo científico. E muitos alunos chegam ao 10º período só lendo livros, decisões judiciais, não sabem o que é um artigo científico. Então você já acostuma o aluno àquela leitura de um artigo, aí 12, 13, 14 páginas, um artigo médio, com a leitura científica, com a produção desse texto acadêmico, ele já vai se acostumando para, ao final, ter mais facilidade na produção daquele artigo que ele escolher, né? Pô, cara, eu achei bacana, tudo legal. muito bem estruturado no curso de Direito. Você está de parabéns, a sua equipe toda de professores e alunos. Eu quero falar do direito agora para leigo. Sabe assim, eu me sinto um leigo. Vamos falar coisas bem simples, que pode ser que sejam para alguns dos nossos telespectadores talvez muito simplórias, mas eu acho que da simplicidade a gente chega a pensar coisas grandes. O direito se realiza no fórum, é isso? O fórum é onde o direito acontece ou o direito está em todo lugar? O que é o direito? O que é ciência jurídica? Ciência jurídica e direito é a mesma coisa? Pergunta fantástica, Marum. Vamos lá. Pelo menos na minha visão, o direito não se realiza no fórum, né? Ali tem talvez um momento decisório de como o direito deve prevalecer. Mas o direito está na nossa vida, o direito está na nossa escolha no processo eleitoral de um vereador, de um prefeito, está na nossa escolha de pegar um Uber, um táxi ou um ônibus, porque tudo isso vai envolver, de uma forma ou outra, relações humanas. Essas relações humanas, elas são completamente ordenadas por regras sociais. Regras sociais essas que normalmente são escritas. Por exemplo, se eu furo um sinal vermelho, existe uma regra dizendo para não furar. Tem um código de trânsito brasileiro dizendo que eu vou tomar uma multa por isso. Se eu dirijo alcoolizado um veículo, existe, além de uma conduta administrativa posta de que isso é uma irregularidade, isso é um crime. Então a gente já começa a envolver outras áreas do direito. O direito está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os atos. Mesmo que a gente às vezes não perceba. Mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, se eu vou na padaria e compro um pão, eu estou fazendo, mesmo que de uma forma tácita, um contrato de compra e venda. Porque se aquele pão me faz mal por uma produção irregular, eu posso vir a processar o estabelecimento. Mesmo que eu não tenha um papel mostrando que é um contrato de compra e venda. Mas ali o direito se faz também. O fórum, o direito que é feito no fórum é o direito quando dá problema, normalmente. As pessoas vão buscar lá uma solução para um problema criado nessas relações.
Mas o direito ele serve para regular essas relações. Né? E ciência jurídica e direito é a mesma coisa? Ciência jurídica é mais amplo, né? As ciências jurídicas envolvem um conceito mais amplo que direito. Não sei se eu consigo colocar como uma espécie, mas ciências jurídicas abordam conceitos mais teóricos do que o direito em si. Ok. Bom, vamos dar uma paradinha para o intervalo. Já chegou, já estou me avisando aqui, está tão gostoso, mas não vamos parar. Vamos assistir o comercial, a gente bebe uma água e já nos encontramos rapidinho aqui no Estácio Entrevista pelas ondas da TV Zoom. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! De volta com o Estácio Entrevista, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência, onde é que você esteja, na portaria do seu prédio, pelo celular, pela RCA, enfim, no seu carro, no YouTube, no aplicativo da TV Zoom, onde você nos assiste. Muito obrigado, espero que estejamos contribuindo para a sua formação e para a cidadania do nosso país. Estamos recebendo o professor Hugo Lontra, coordenador do curso de Direito. E, Hugo, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco complicada, mas eu não sei se vou me fazer entender, espero conseguir. É o seguinte, se a gente tirar aquela dicotomia bom e mal, entender que na sociedade muitas vezes são interesses, a gente vai encontrar o direito como um mediador, não sei se eu estou falando bobagem, do interesse do limite, até onde o meu interesse é legítimo e até onde eu estou extrapolando para atingir o meu interesse. Então, eu pensando desta forma, essas relações do dia a dia, que deve ser uma coisa desgastante para o Poder Judiciário, processo contra concessionária, contra prestadora de serviços de telecomunicação, essa coisa, isso a empresa, as empresas, né, essas empresas, elas ferem uma legislação propositadamente porque isso é o interesse delas e aí elas geram essa demanda, ou elas tentam se adaptar, mas a realidade prática é que faz com que as pessoas queiram acessar direitos em relação a elas. Como que é isso no mundo prático? Acho que entendi a pergunta, Marum. Quando você me chamou aqui, você não falou que ia fazer pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Existe um princípio geral no direito, até previsto na Constituição, que é o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade para a gente aqui particular? Para o órgão público, lá para a administração pública, é uma outra vertente. Mas para a gente ele funciona da seguinte forma. Você não vai ser obrigado ou desobrigado a fazer alguma coisa na sua vida se não existir uma lei para tal. Então, se não tem uma lei te impedindo de fazer alguma coisa, você pode fazer. Se tem uma lei te impedindo, aí você não pode fazer. Essa é a ideia do princípio da legalidade, que é uma máxima do direito. Porque o direito é regido formalmente. A gente vem de uma raiz jurídica, que é o direito escrito, não é o direito dos casos, é o direito escrito. E aí leva a gente a ter que buscar nas leis. Não é à toa que os alunos de direito, você deve ver pelo corredor carregando um livro desse tamanho que parece um tijolo, né? Porque a gente tem que se basear na lei para saber o que deve ser feito e o que não pode ser feito. Muito bem. Quando existe, por exemplo, uma lei tributária, imagina dono de uma empresa que tem uma carga tributária altíssima. O que ele vai pedir para o contador? Olha só, eu quero pagar o mínimo de tributo possível, porque se eu pago mais tributo, isso é menos dinheiro para mim, ou menos dinheiro para a minha empresa, para reinvestir. Eu quero pagar menos. Quando existe uma lei tributária, a ideia das pessoas que são tributadas por essa lei é tentar fugir ao máximo, dentro da legalidade, dessa lei. Olha só, eu quero pagar o menos, não quero pagar o que está pedindo, é muito. Vamos tentar fazer uma doação aqui, vamos tentar criar 2 empresas, fazer uma holding. A todo tempo, e aí eu estou dando o exemplo de uma empresa tributária, bacana, que eu acho que é mais simples. Ou seja, dentro entender. da lei ele busca um outro caminho. Mas isso para a gente também funciona da mesma forma. Vamos criar uma pessoa jurídica para trabalhar, não vou trabalhar como pessoa física porque o imposto de renda é maior. A todo momento, os limites da lei estão sendo testados pelas pessoas em relação aos seus interesses. Mesmo que sejam interesses legítimos. Os interesses legítimos, eles aprimoram a lei. Porque a lei,
quando eu falei que existe um princípio da legalidade, o direito é feito de princípios, né? E aí, dentro do princípio da legalidade, quando a gente vai buscar o que é a lei é uma norma, é uma ordem posta, genérica e impessoal. Eu, quando faço uma lei, ou um legislador, quando cria uma lei, ele não pode pensar em um caso, em uma pessoa. A lei, quando é feita para um grupo indeterminado, genericamente pensada, para regular uma ação, uma atividade. Muito bem. Só que dentro desse núcleo que a lei vai atingir, existem casos muito específicos, que vão testar a todo momento os limites dessa lei. É por isso que, eventualmente, e aí esse eventualmente acho que é quase sempre, um problema que não é absorvido por essa ideia legislativa acaba no Poder Judiciário. Olha só, não quero pagar isso, ou se eu paguei ou não paguei, me descobriram e disseram que está errado, mas eu acho que está certo. Quem vai definir quem está certo e quem está errado? É o Poder Judiciário. Então, esse limite de teste, por mais legítima que seja a ideia, existem diversas leis. Você pega o Código Tributário, você acha que está tudo ali, existem outras centenas de leis que vão trazer questões tributárias. Questão de microempreendedor está fora do Código Tributário, questão de licitação para MEI, para pequena empresa, está tudo diferente. São vários. Você usa uma lei, não, eu quero usar essa outra lei aqui em conjunto. Será que eu posso? Será que eu não posso? Vamos testar. Esses testes são os limites da lei que é colocado a todo dia em prova. Isso funciona com a gente. Imposto de renda, quando você tem duas fontes pagadoras, tem duas fontes pagadoras, os dois impostos de renda vão acabar comigo, é muito imposto, como é que eu tiro disso? Você tenta buscar uma saída razoável dentro da lei. Às vezes, a busca do limite dessa lei, até onde eu posso ir, ele ultrapassa. E quando ultrapassa de uma forma ilegítima, aí a gente entra em outra seara do direito, que é o direito penal. Você cometeu um crime fiscal, uma fraude tributária. Então o direito tenta pensar no equívoco, no erro, na tentativa de limite ali, e também caso esse limite seja muito extrapolado. Quando se extrapola. E a punição, obviamente, vem nesse sentido. Uma punição mais branda ou uma punição mais severa, né? Sem dúvida. Agora, é complicado, porque a gente tem 3 órgãos que, em tese, são harmônicos, que é o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que deveriam dialogar na criação de uma norma que não dialogam. Imagine o seguinte... Posso te dar um exemplo? Claro. Posso te interromper um minuto? Você falou num ponto que eu queria te fazer uma pergunta. Por favor, se estiver te interrompendo, não, fica à vontade, mano. Teve uma situação, se eu não estou enganado, foi no município de Armação de Búzios, na época da pandemia, em que o prefeito determinou uma espécie de lockdown, de fechamento, e o comércio foi ao Poder Judiciário, e se eu não estiver enganado, por favor, a cidade, me perdoe, mas o exemplo é verídico, e o juiz mandou abrir. E eu, leigo completo jurídico, entendi o seguinte: quem administra a cidade é o prefeito. O juiz tem autoridade, porque isso é uma função executiva, administrar a cidade, como judiciário, de fazer. Então, acho que você está falando disso aí, eu não sei se é isso. Eu ia entrar nesse ponto. Vamos lá. Existe uma teoria dentro do direito, que é uma teoria muito estudada, não só no Brasil, mas fora também, que é o ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? Todas as questões humanas acabam sendo colocadas na mão do juiz. E como se ele tivesse o poder de decidir de uma forma mais justa, mais equilibrada, por ser uma pessoa chamada de magistrado. O que não é verdade. Nem todas as questões são de competência do Poder Judiciário. Isso ficou muito claro com a questão da pandemia. E por que a confusão inicial se instaurou? Pelo seguinte, a gente vive numa federação. Quando a gente fala em federação, a gente tem, na nossa federação brasileira, 3 entidades diferentes que podem emanar ordem para a população. A União Federal, o Governo Federal, o Estado e o município. A gente, em Nova Friburgo, a gente recebe ordem do município de Nova Friburgo, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente pode ter uma lei federal que regule as nossas atividades. Código de Trânsito Brasileiro, Código Penal. A gente pode ter uma lei estadual que regule nossas atividades. Leis ambientais, por exemplo, vinculadas aí a desmatamento, por exemplo, pode ter uma lei estadual que vai regular a minha atividade no sítio, por exemplo. E eu posso ter uma lei municipal que vai regular. Quando me cobra o IPTU, quem cuida do IPTU é o município. Então, a gente está aí cheio de normas das mais diferentes esferas. Só que, quando a norma ela busca regulamentar ou reduzir o exercício de direitos fundamentais, gerou um problema. Por quê? O que é o direito fundamental? É o seu direito de liberdade de locomoção, é o seu direito ao trabalho, é o seu direito a empreender e ganhar o dinheiro do seu sustento, é o direito de você abrir loja para trabalhar,
É o direito de você frequentar um parque público, a praia. Tudo isso é direito fundamental vinculado às liberdades básicas. Quem é que tem competência para limitar esse direito fundamental? Lembra que eu disse lá no início? O direito é regido por uma máxima do princípio da legalidade, tem que ter lei. Mas essa lei é de quem? Dos três? De um só? Ou quem vai definir se é lei ou se não é o juiz? Essa foi a confusão inicial instaurada, que teve que chegar novamente ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que dá a última voz do Poder Judiciário. Ele diz o seguinte, ó, tanto os municípios, quanto os estados, quanto a União, têm poder de regulamentar esses direitos. Na hipótese de restringir esses direitos, o município é o que sabe da sua realidade. Imagina uma ordem nacional de abertura de comércio, sendo que a realidade de cada município, dos 5.765 municípios que tem no Brasil, são totalmente diferentes. Eu posso ter um município com uma grave crise sanitária, um outro que sequer reconhece a doença. Então, como eu posso emanar uma ordem nacional para isso, né? É muito melhor e muito mais prático que a ordem seja local, porque só o prefeito que foi eleito para isso sabe da realidade do seu município. Então, foi nesse sentido que o STF definiu. Os prefeitos têm poder para isso, sim. E não é o Poder Judiciário que vai entrar. A não ser que tenha excessos, né? Claro. Tendo excesso, é claro que o Poder Judiciário vai tentar regular esse excesso. Mas agora, essas confusões existem, são naturais no direito. Hugo, no dia a dia, a gente fica vendo noticiário, aí diz assim, o fulano de tal, sei lá, associação de passageiros, entrou em contato com o Ministério Público para tentar buscar o seu direito. É. Por que ele entra em contato com esse Ministério Público? Na verdade, o Ministério Público ele teve um enaltecimento das suas atividades, das suas nobres atividades, depois da Constituição de 88. O Ministério Público é um órgão regulador da sociedade e com competência para entrar com processo. Para falar a linguagem normal, é ele que vai entrar com processo, por exemplo, no caso do Brumadinho, lá da barragem que estourou, é o Ministério Público Federal que está atuando. Ele vai buscar indenização para as famílias que não têm condição de buscar advogado, a associação das famílias vão se reunir, as associações vão se reunir com o Ministério Público, com o responsável da empresa. O Ministério Público ele defende causas de interesse público, interesses daqueles que não conseguem se defender, interesses daqueles que não são reconhecidos individualmente. Então, essa entidade chamada de Ministério Público tem um papel fundamental na sociedade. Por exemplo, na fiscalização de gastos públicos. Nós temos os tribunais de contas, que são órgãos fiscalizadores da atuação pública, mas quem pode judicializar essa questão é o Ministério Público. É claro que ele atua em conjunto com esses órgãos. Não só o Ministério Público tem uma função importantíssima na sociedade, mas também a Defensoria, de outro lado. Defensoria é quem atua, de fato, para quem não tem condição de acessar o judiciário e às vezes nem tem conhecimento. Então faz um papel fantástico na sociedade. Eu acho que esses atores dentro do direito são aqueles que fazem a engrenagem girar, né? Às vezes não tão azeitada por alguns problemas que acontecem nesse meio do caminho. Mas são eles que fazem, de fato, o Poder Judiciário funcionar. Sem eles, o Poder Judiciário não teria como atuar, porque não é o juiz que entra com a ação, é alguém. E normalmente esse alguém ou é a parte, quando tem a capacidade financeira para contratar um advogado, ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública. São esses atores que giram ali em volta do Poder Judiciário. Bom, já estamos chegando ao final, tem tanta coisa para a gente falar, orçamento, sobre processo, né? Essa lentidão que a gente diz, claro. Por quê, mas não vai dar mais tempo, Hugo. Eu fico à disposição aqui para qualquer outra visita. Vamos voltar depois para conversarmos mais sobre o direito. Eu queria que você fizesse um fechamento aí, convidando, olha pessoal, você viu que o direito é incrível, é fascinante, vem estudar direito aqui na Estácio, vai abrir muita porta na sua vida, eu acho que para quem tem esse dom, eu acho que é uma coisa gratificante. Hugo, por favor. Eu queria colocar aqui o curso de Direito à disposição de qualquer um que tenha vontade de conhecer ou que já tenha passado por uma faculdade para vir apresentar algum projeto, alguma ideia, para a gente colaborar, fazer com que a Faculdade de Direito possa ir acessar escolas, colégios. Estamos com alguns projetos de levar o direito para as escolas estaduais, municipais, na tentativa de disseminar esse conhecimento que é necessário sobre direitos mínimos, direitos fundamentais, sobre organização do Estado, que a gente precisa conhecer, né? A Faculdade de Direito está aberta para visitação, para conhecer,
para falar comigo na coordenação, vir conhecer as salas de aula, o núcleo de prática jurídica. Então fiquem completamente à vontade. Eu fico aqui muito satisfeito de poder convidá-los no programa e também satisfeitos em poder recebê-los aqui na unidade. A unidade está aberta, a gente está com todas as medidas sanitárias regulamentares sendo cumpridas perfeitamente, né, nas salas de aula, na coordenação, nos espaços comuns. Então, estou à disposição para ajudar quem tiver necessidade. Venha conhecer a faculdade, a gente conversa sobre um possível ingresso, temos turmas iniciando aí durante o período, e período que vem temos a turma de primeiro período já em fevereiro iniciando, a gente conversa antes para adaptar esse percurso. Muito obrigado, professor Hugo. E a você de casa, obrigado pelo carinho, pela atenção, a todos da TV Zoom, ao Noé e a todos os que aqui nos ajudam a produzir esse programa. Muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo Estácio Entrevista. Até breve. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.